Fiquemos em pé, aqueles que ainda estão sentados em reverência à palavra de Deus, e abram sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler hoje apenas o versículo 1 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Evangelho do Senhor. Senhor, obrigado por Tua palavra, por esses preciosos ensinos da Tua palavra neste sermão que o Senhor proferiu na montanha. Obrigado porque o Senhor tem, por meio dele, nos ensinado a como viver debaixo da autoridade do Senhor. Continue nos ensinando, estamos com o nosso coração à Tua disposição para aprender. Mas muito mais do que isso, capacita-nos com o Teu Espírito Santo a praticar os ensinos da Tua palavra, pois, como o Senhor mesmo disse, o que mais importa não é ouvir e admirar esse sermão. O que nos tornará pessoas sábias será ouvir e praticar. Que o Senhor nos dê graça para tal, no nome de Jesus, e que o Senhor fale conosco mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Estamos retomando hoje, depois de mais uma pausa, a nossa sequência de sermões baseadas no texto de Mateus, capítulos 5 a 7, intitulado Sermão do Monte. Nós estamos analisando esse texto na perspectiva do que é viver debaixo da autoridade de Deus. Pois o texto do Sermão do Monte é uma expressão por excelência do que é viver corandel, do que é viver na presença de Deus, mas sobretudo do que é viver debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. Por isso, esse texto foi escolhido como o texto das nossas exposições desde o ano passado. Até agora nós já vimos que para praticar esse sermão, para obedecer os ensinos desse sermão, portanto viver debaixo da autoridade de Deus, é preciso ser discípulo. E vimos que as características dos discípulos é que eles se arrependem dos seus pecados, os discípulos renunciam a si mesmos e renunciam coisas por amor a Cristo. E os discípulos são pessoas que estão sempre dispostas a aprender, a aprender, a aprender. E que esse sermão foi proferido para discípulos. E ele já começa no seu primeiro bloco de discurso falando sobre as virtudes do discípulo de Cristo.
Vimos isso nas bem-aventuranças. Logo no segundo bloco, dos versículos 13 a 16, nós vimos a respeito da influência e do impacto que esse discípulo, por meio do seu caráter e das suas obras de obediência à lei de Deus, causam no mundo. Pois Jesus disse que os discípulos são sal e luz, e que essa luz deve brilhar no mundo por meio das boas obras. Essas boas obras que são o reflexo do caráter de Cristo no discípulo e que se expressam por meio da obediência à lei de Deus, mas sobretudo sobre a obediência da lei de Deus na perspectiva interpretativa da lei de Deus segundo Jesus, e não essa obediência na perspectiva da interpretação da tradição judaica. Sendo assim, nós vimos também, a partir do versículo 17 até o versículo 48, que Jesus nos propõe uma obediência superior, uma obediência à lei superior ao dos demais religiosos, e uma obediência superior a todas as pessoas. Ele disse que se a nossa justiça não excederem muito a dos religiosos, e sobretudo lá dos escribas e fariseus, se a nossa prática de justiça não excederem muito, ele nos advertiu dizendo que nós não entraríamos no reino dos céus. E ele mostra o que é essa obediência superior, essa justiça superior. É uma prática de obediência à lei muito mais do que um comportamento externo, é uma prática de obediência do coração. É uma vivência da lei de Deus no coração, em primeiro lugar. É uma vivência da lei de Deus não somente formalmente, mas é uma obediência viva. E ele fala isso por meio de vários exemplos, as chamadas antíteses. 6 antíteses ele usa, dos versículos 21 a 48, para mostrar como essa obediência do discípulo, ou essa justiça do discípulo de Cristo tem que ser superior. Já vimos tudo isso, e a última que vimos foi que a obediência ou justiça superior do discípulo, ela tem que ser maior do que a dos religiosos e a dos pagãos, porque é uma justiça que ama não somente a quem lhe ama, mas ama até a quem lhe odeia. Por isso é superior. Só o discípulo de Cristo pode fazer isso. Amar a quem lhe odeia. Isso é a superioridade. Porque amar a quem nos ama, Jesus disse, até quem não é religioso faz. Não precisa ser religioso. E os religiosos comuns também fazem. Mas amar a quem nos persegue, a quem nos odeia, isso é um diferencial. Isso aqui é excedente. Isso é uma justiça superior, que não retribui o mal com o mal, que usa o talião não para retribuir o mal com o mal, mas para retribuir o mal com o bem. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo. A justiça superior é uma justiça de pureza. De pureza. Mas não é somente uma pureza externa, é uma justiça de pureza do coração. Agora, a partir do capítulo 6, nós começamos a entrar em um novo tópico, uma nova sessão do Sermão do Monte. Essa sessão vai do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 18. Esse é um bloco
do Sermão da Montanha. E esse é o próximo bloco que estaremos pregando sobre ele nos próximos dias. Não somente eu vou pregar neste bloco sobre a introdução, o princípio geral, e na semana que vem, permitindo Deus, sobre o primeiro exemplo que Jesus usa para aplicar o princípio geral. Mas esse bloco, ele tem uma estrutura muito bem definida, claramente definida. Jesus começa esse bloco de discurso dizendo o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ele começa o bloco de discurso estabelecendo um princípio geral em forma de advertência. Aí, a partir do versículo 2, ele toma vários exemplos da religiosidade judaico-cristã, ali no contexto de Jesus, da religiosidade judaica. Já no contexto de Mateus, quando Mateus escreve o seu evangelho, podemos dizer que Mateus utiliza os princípios ou os exemplos que Jesus deu no seu sermão, tomando exemplos da religiosidade judaico-cristã. Porque quando Mateus escreve, já tem uma comunidade cristã estabelecida. Quando ele utiliza o sermão de Jesus para instruir a sua comunidade, já tem uma igreja estabelecida. Então Jesus quis ensinar, ensinou, tomando como exemplo a tradição religiosa judaica, os atos de piedade da tradição religiosa judaica. Já Mateus já entende que esses atos é da religiosidade judaica, da tradição judaica, mas também é da tradição cristã, porque Jesus aplica os mesmos princípios de piedade e utiliza para dizer que os cristãos também devem praticar. Na verdade, Jesus parte do princípio de que os discípulos farão isso. Os discípulos praticarão esses atos de piedade. Mas enfim, Jesus estabelece o princípio geral, em forma de advertência, e depois toma 3 exemplos da piedade: a esmola ou a ajuda ao necessitado. Ele toma o segundo exemplo, a oração, e o terceiro exemplo, o jejum. E ele aplica na prática, na vida dos seus discípulos, esse princípio geral, ou essa advertência geral. Essa é, em síntese, a estrutura do texto. E nós vamos pensar o texto a partir dessa estrutura. Primeiro, o princípio geral hoje. Eu quero falar hoje sobre o princípio geral, que é essa advertência contra a prática da nossa justiça religiosa centrada no homem. Essa é a advertência que Jesus faz. Para nós não praticarmos a nossa justiça, e eu digo aqui justiça religiosa, centrada no homem. É interessante observar que ao aplicar esse princípio geral, ou ao usar esse princípio geral, em forma de advertência, Jesus faz uma retomada de um tema que ele já vinha desenvolvendo ao longo do Sermão do Monte. O tema da justiça. Jesus já havia falado sobre justiça, a palavra em grego dikaiosne, ou dikaiosinen. Ele já havia falado que a justiça é uma das características do discípulo de Cristo. Porque o discípulo de Cristo é alguém que tem fome e sede de justiça. O discípulo de Cristo é alguém que pratica a justiça e que é justo ao ponto de ser perseguido por causa da justiça. Então, a justiça, esse tema foi desenvolvido lá nas bem-aventuranças. É uma das características do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo deve ser uma pessoa justa, uma pessoa que obedece à lei de Deus, uma pessoa que faz o que é correto aos olhos de Deus. O discípulo de Cristo é uma pessoa assim. E se nós não formos corretos
fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Nós não somos discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo não é uma pessoa cheia de esquema, de rolo, de falcatrua, que mostra uma aparência de vida correta, mas no fundo é desonesto. A honestidade faz parte do caráter de um discípulo. Mas Jesus também falou desse tema, justiça, de Caiosinem, no capítulo 5. E lá no capítulo 5, pela primeira vez ele fala da expressão vossa justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Capítulo 5, versículo 20, está lá. Ele fala de justiça usando a expressão vossa justiça em um tom de advertência. Pela primeira vez essa expressão vossa justiça aparece no texto em um tom de advertência. E aqui no capítulo 6 nós temos a segunda vez que essa expressão vossa justiça também ocorre num tom de advertência. Porém, John Stott fala uma coisa muito interessante no seu comentário sobre o Sermão do Monte. Ele diz que há um enfoque diferente na justiça lá descrita em Mateus capítulo 5, versículo 20, dessa justiça descrita aqui no capítulo 6, versículo 1. Há um enfoque diferente. Embora a palavra seja a mesma, a expressão seja a mesma, vossa justiça, embora o tom seja o mesmo, um tom de exortação, há uma diferença significativa entre justiça nesses dois contextos. Porque a primeira expressão, vossa justiça, em Mateus capítulo 5, versículo 20, é uma justiça de caráter moral. Jesus está falando da justiça com enfoque moral. É tanto que ele vai utilizar vários exemplos da lei moral de Deus para exemplificar essa justiça superior. É uma justiça que está relacionada com o amor, com a bondade, com a pureza, com esses valores morais da lei de Deus. Então é uma justiça de caráter moral. Já aqui, quando Jesus utiliza no sermão, ou Mateus toma a expressão de Jesus no sermão, a vossa justiça, ela tem um enfoque de caráter religioso. É tanto que os exemplos que Jesus passa a dar são exemplos da piedade religiosa. Guardai-vos de praticar a vossa justiça. Primeiro exemplo, guardai-vos de praticar as vossas esmolas. Dessa forma. Segundo exemplo, não pratique a oração como fazem os pagãos, nem como fazem os hipócritas. Terceiro exemplo, quando você for jejuar, não faça como os hipócritas. Então, os três exemplos que ele toma para aplicar o princípio, a sua advertência geral, os três exemplos que ele toma de justiça, de nossa justiça, da justiça do discípulo nesse texto, são exemplos de justiça religiosa. E é fundamental nós entendermos isso, que na mente de Jesus, ou na mentalidade de Jesus, a justiça do cristão tem dois aspectos. Um aspecto moral e um aspecto religioso. E isso é relevante para os nossos dias. Por que isso é relevante para os nossos dias? Porque há muitas pessoas que dizem hoje, nós podemos ser cristãos, podemos ser discípulos de Jesus sem ser religioso. Sem ser religioso. O importante é ser cristão, o importante é ser discípulo. Ah, você é religioso? Não, eu sou cristão. Como se fosse possível ser cristão sem ser religioso. Há esse discurso que na verdade é um discurso da modernidade e da pós-modernidade. Ser cristão sem ser religioso. Há uma aversão à religiosidade.
Há muitos ciclos cristãos que pregam isso, que o importante é somente o amor, o importante é somente você ser bondoso, o importante só são esses aspectos morais. Isso é importante. Os aspectos de religiosidade, isso aqui não é tão importante. Portanto, esse negócio de se reunir para adorar a Deus e orar em conjunto, isso aqui não tem valor para o nosso tempo, para o nosso século. É isso que pensam algumas pessoas. Haja vista o movimento da igreja emergente. É exatamente isso. Ser cristão sem ser religioso. Destituir o cristianismo da religiosidade ou da religião. Não. A palavra de Deus, e na palavra de Deus nós não encontramos discurso contra a religiosidade. Nós encontramos discurso contra a falsa religiosidade, ou a falsa religião, mas nunca contra a verdadeira piedade e a verdadeira religião em si. E oração é um assunto de caráter essencialmente religioso. Jejum é um assunto de caráter essencialmente religioso. Ajuda aos necessitados não é só uma questão humanitária, é uma questão humanitária, mas de caráter de piedade religiosa. Por isso é importante a gente entender que na mentalidade de Jesus, ser discípulo, ser cristão, é fazer o que é correto aos olhos de Deus, moralmente, mas também fazer o que é correto aos olhos de Deus, religiosamente, no aspecto religioso. E é importante também porque a gente vê que parece que, na prática, há um grupo que se posiciona do outro lado, agindo como se religiosidade fosse somente o que interessa, como se a vida cristã se resumisse simplesmente aos aspectos da piedade religiosa. Se comportam muitos cristãos como que se fazer as suas orações particulares e fazer as suas orações públicas no ajuntamento da igreja, no culto, fazer as orações, fazer os seus jejuns, tanto particulares como público, quando convocado pela igreja, fazer esses deveres religiosos, ou mesmo ajudar o necessitado, tanto secretamente e particularmente, quanto ajudar o necessitado quando há uma convocação pública para fazer isso. Tem pessoas que acham que a vida cristã se resume a isso. Eu estou fazendo as minhas orações, meus jejuns, e ajudando os necessitados. Então eu estou cumprindo a religião que Jesus quer. Há pessoas que pendem para esse lado e são extremamente religiosas nesse sentido, e são fiéis religiosos nesse sentido, mas têm uma vida moral secreta podre, que fazem tudo isso e são desonestos, fazem tudo isso e são pessoas vingativas, são pessoas que oram muito e são vingativas, são pessoas que são piedosas nesse sentido religioso, mas que não são bondosas. Que não têm verdadeiro amor no coração por as pessoas. Olha o outro extremo. Como se o comportamento religioso fosse tudo que resumisse ou o significado do que é ser cristão. Nós vivemos um tempo em que isso é visto claramente. Há muitas pessoas que são extremamente piedosas nos seus exercícios religiosos. São muito crentes nesse sentido. Mas quando você vai olhar a vida pessoal dele, a vida moral dessa pessoa, é um desastre. É um desastre. Infelizmente, nós que lidamos na área do aconselhamento,
percebemos o quanto isso é terrível no seio da igreja. Quantos problemas morais, quanta infidelidade conjugal, quanto comportamento vingativo, quanta maldade. Às vezes a gente fica na dúvida: será que essa pessoa realmente é cristã? Porque Jesus disse que o discípulo, ele vai praticar a justiça, e não somente isso, ele vai praticar uma justiça superior. E o que às vezes a gente observa, infelizmente, é que algumas pessoas que se dizem cristãos são piores do que ímpios. Que às vezes nem ímpios são capazes de agir com tanta crueldade, com tanta maldade. Com tanta impureza. E é importante entender que ser cristão é praticar a justiça na perspectiva de Jesus. Uma justiça moral muito elevada. E uma justiça piedosa, muito diferente de todos os outros religiosos. Também uma justiça de piedade superior. É importante entender isso. É importante que na nossa vida cristã, na nossa vivência cristã, essas duas realidades da justiça estejam presentes em nossa vida. Porque se elas não estiverem presentes, se for somente uma ou somente outra, nós não estaremos sendo discípulos de Jesus. Se isso não estiver acontecendo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos renunciar aos nossos conceitos falsos e nos submeter ao ensino de Jesus. Nós precisamos nos questionar pelo menos se estamos sendo cristãos. Na melhor das hipóteses, será que eu estou sendo cristão? Se essas duas realidades não estiver presente em nossa vida e de uma forma excedente ao dos ímpios e a dos demais religiosos não cristãos. Essa é uma observação interessante a se fazer. Porém, o assunto do qual Jesus está tratando aqui, no versículo 1, como já disse, é uma advertência geral contra a prática da justiça religiosa egocêntrica. Essa é a advertência de Jesus. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por ele. Jesus nos dá essa advertência geral. E depois, além de dar essa advertência geral, ele também nos fala sobre a consequência da desobediência a essa advertência. E nós vamos começar a analisar mais o texto de acordo com o tema em si, observando isso. Primeiro, a advertência que Jesus faz. E qual o significado dessa advertência? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. O que significa essa advertência? Primeiro, não significa que nós não devemos praticar a piedade religiosa publicamente. Jesus, de maneira nenhuma, está proibindo a prática da nossa justiça religiosa em público. É preciso que, logo de início, a gente entenda que não é isso que Jesus está proibindo, a advertência dele não é assim.
não pratique a sua justiça diante dos homens. Ele não parou aí. Porque se ele estivesse proibindo a gente de praticar atos religiosos públicos, ele mesmo teria entrado em contradição. Pois Jesus orou muito mais de uma vez publicamente. A igreja primitiva teria cometido sérios erros também. Porque a igreja primitiva se reunia publicamente para orar. E os cristãos oravam juntos e publicamente. Há um exemplo muito claro disso em Atos 13, que a igreja de Antioquia se reuniu com os seus mestres e profetas. Entre eles estavam Saulo e Barnabé. Eles se reuniram a fim de orar e jejuar para adorar o Senhor, ou prestar um serviço ao Senhor de adoração com oração e jejuns. A igreja reunida para adorar a Deus em oração e jejum. Reunião pública, em que todos estão publicamente jejuando. Com certeza houve uma convocação pública para o jejum e para a oração, ou para a adoração a Deus com jejuns e oração. E estava lá a igreja reunida. Então, Jesus não está dizendo, olha, de maneira nenhuma, pratique a sua justiça religiosa em público, diante dos homens. Essa não é a questão. Não está proibindo a gente fazer isso nem nas nossas orações, nem nossos jejuns. E nem muito menos está proibindo a gente, em uma reunião pública, ajudar um irmão necessitado. Não é errado quando um clérigo chega aqui na frente, na hora do culto, e diga, irmãos, vamos levantar uma oferta para ajudar um irmão necessitado. Não é errado contribuir financeiramente para ajudar o necessitado. E não é errado fazer isso publicamente, porque se fosse, a igreja primitiva teria cometido sérios erros também. A gente vê em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, as instruções de Paulo a respeito da coleta pública. Ele instruiu que aquelas igrejas dessem dos seus recursos materiais, doassem recursos materiais para ajudar os irmãos em outras regiões necessitados. E instruiu que fizessem isso em um dia da semana. No primeiro dia da semana, no domingo, eles deviam se reunir para adorar a Deus, e no culto trazer aquela oferta, trazer aquela doação pública ao necessitado, ajuda pública ao necessitado. Jesus não está proibindo isso. Então, quando nós fazemos orações públicas, o fato de fazer orações públicas, o fato de ajudar publicamente em uma convocação pública ao necessitado, ou de jejuar publicamente, quando uma convocação é feita para toda a igreja, numa convocação pública, o fato de jejuarmos, irmão, não é isso que Jesus está proibindo. Porque tudo isso fazia parte da prática religiosa judaica do seu tempo. E isso deveria e fez parte da prática da religiosidade cristã da comunidade de Jesus. Ok? Então a questão não é essa. A advertência de Jesus não é contra a prática em si. Não é contra a prática em si. A prática da piedade pública. A advertência de Jesus tem a ver com a intenção com que praticamos a nossa justiça religiosa publicamente. Esse é o X da questão. Qual é a motivação sua para fazer isso? Qual é a intenção do coração ao fazer isso? Mais uma vez, também na justiça religiosa, Jesus mostra que a justiça religiosa do cristão não é simplesmente uma questão formal, uma questão comportamental, é uma questão do coração.
A justiça superior religiosa é uma justiça que tem a ver com a intenção do coração, com as motivações que estão por trás dos nossos atos. E são essas motivações por trás dos nossos atos que nos tornam verdadeiros discípulos de Jesus ou não, que nos tornam autênticos cristãos ou não. Portanto, a advertência de Jesus: não pratiqueis a vossa justiça com o fim de ser visto pelos homens, significa que a nossa prática de justiça não deve ter a intenção ou o objetivo de receber aplausos ou reconhecimento humano. Por que estamos orando? Por que estamos jejuando? O que nos motiva a ajudar o nosso próximo que está passando por necessidades? O que nos motiva? Ser reconhecido, ser visto, é ser reconhecido pelas pessoas. O que nos motiva é ser reconhecido como uma pessoa piedosa, como um homem, uma mulher generosa. O que nos motiva é querer ser reconhecido como uma pessoa de oração, um homem, uma mulher de oração. O que nos motiva é querer ser reconhecido como alguém que é santo. Olha que homem, olha que mulher santa, olha como ele jejuma, olha como ele é generoso ou é generosa. Olha, o que nos motiva é esse reconhecimento, é atrair o olhar de reconhecimento e de honra das pessoas. É contra isso que Jesus está nos advertindo. Cuidado, muito cuidado com essa prática. Tenham cuidado, é uma advertência. Jesus está dizendo, isso é perigoso. Tenham cuidado com isso. E nós devemos ter cuidado primeiro, porque isso não nos identifica como um cristão. Esse desejo por aplauso e reconhecimento nos identifica como hipócrita, como alguém que está fazendo um gesto publicamente, mas alguém que está usando o gesto como uma máscara, uma representação. Esse gesto é simplesmente uma representação, é um teatro que está sendo feito para que um público reconheça como eu sou um bom ator. E é óbvio que essa advertência de Jesus, de que a nossa prática de justiça não deve ter o objetivo de receber reconhecimento e aplausos, isso não se aplica somente à questão da oração, do jejum e do dar esmola, dar esmola é um termo um tanto pejorativo, mas o significado de esmola é ajuda ao pobre, ou ajuda ao necessitado materialmente. Essa é a ideia. Por isso eu estou usando esse eufemismo. Ajuda ao necessitado. A nossa prática de justiça, que deve ser feita não com essa intenção, não diz respeito só a essas práticas religiosas. Na verdade, esse princípio aplica-se a qualquer ato de piedade. Por que a gente vem ao culto todo domingo? Eu vou porque eu não quero que o pastor veja ou observe que eu não estou no culto. O que o pastor vai pensar de mim? Ou o que os irmãos vão pensar de mim se eu não estiver no culto, lá sempre aos domingos? O que as pessoas vão pensar de mim se eu não for numa reunião de oração?
o que as pessoas vão pensar de mim se eu não vier aqui à frente e trazer uma oferta? O que as pessoas vão pensar de mim quando eu for convocado para algum ato de piedade e não corresponder e não responder a ele? O que as pessoas vão pensar de mim? Se o pensamento que está em nossa mente, em nosso coração é esse, o que as pessoas vão pensar de mim se eu não fizer isso? Isso é uma prova clara de que nós estamos fazendo as coisas com a intenção de ser visto pelas pessoas. E que estamos fazendo, no fundo, porque queremos ser visto pelas pessoas. Isso não significa que não devemos fazer. Isso significa que devemos simplesmente corrigir nossa motivação para fazer. Quando nós reclamamos, ninguém reconhece o que eu faço. Eu me dou, eu me sacrifico, eu estou desgastando a minha vida. E o que eu ganho com isso? Ninguém me aplaude, ninguém me reconhece, ninguém valoriza o que eu faço. Quando nós reclamamos desse tipo de coisa, isso mostra que lá no fundo, nós estamos preocupados com o aplauso das pessoas. E quer ver mais uma demonstração prática de que nós muitas vezes praticamos a nossa justiça com o fim de receber aplauso e reconhecimento das pessoas? Eu já fiz tanto isso, mas eu não recebi recompensa à altura, então a partir de hoje eu não faço mais. Não vou mais fazer. Não vou mais fazer. Afinal de contas, o que eu recebo é a ingratidão, o que eu recebo é a indiferença. Se quando nós não recebemos como retribuição, aplauso, reconhecimento, a gente desiste de fazer, significa que lá no fundo nós estamos praticando as coisas corretas por um motivo errado. Não para Deus, mas para nós mesmos. Estamos fazendo de modo egocêntrico. De maneira que se nós fizermos e recebermos o reconhecimento e o aplauso, nós somos motivados a continuar fazendo. Mas se não recebermos, nós somos desestimulados. Nós somos abatidos. Ficamos deprimidos e não fazemos. Eu me arrisco a dizer que tem muita gente desistindo dos ministérios que Deus lhes deu para fazer, de realizar o trabalho de acordo com os dons que Deus lhes deu para fazer. Muita gente está desistindo hoje, porque não tem o devido reconhecimento. Há muitos pastores que abandonam os ministérios hoje, porque vê que a recompensa não está valendo a pena. Porque desejam como recompensa a honra, desejam como recompensa o reconhecimento humano. Mas o apóstolo Pedro, no que diz respeito ao ministério, ele deixou muito claro que essa não deve ser a nossa motivação, as recompensas humanas. Veja o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5. A partir do versículo 1. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Qual é a exortação de Pedro? Versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então a motivação não deve ser a recompensa humana, qualquer tipo de recompensa. Eu não vou mais fazer ministério, eu não vou mais me dedicar,
porque, como diz o pastor Dejaci, esse negócio de reza não dá dinheiro. E não dá mesmo, né, pastor? Então eu não vou fazer mais. É motivado pela recompensa financeira, a recompensa da ganância. Ela não vem, tem muita gente desistindo de pastorado por causa disso. Porque ele quer a recompensa humana. E às vezes não é só o elogio, muita gente quer a recompensa monetária mesmo. Mas Pedro continua dizendo: pastorear o rebanho de Deus não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então pastoreie como modelo do rebanho. Mas ele termina dizendo assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa de glória. Que a motivação de vocês não seja uma motivação egocêntrica, centrada em vocês mesmos para fazer ministério. Mas não se esqueça de uma coisa: haverá uma recompensa da parte de Deus por aquilo que vocês estão fazendo. E nós veremos isso já já. Mas o significado dessa advertência de Jesus é em terceiro lugar. Isso aqui não está explícito, mas está implícito no texto que nós lemos, que a nossa motivação para a prática da nossa justiça religiosa ou dos nossos atos de piedade, a nossa motivação deve ser a glória de Deus. Essa deve ser a nossa motivação, a glória de Deus. Os nossos atos não têm que ser feitos centrados em nós mesmos, mas sempre centrados em Deus. Carson diz o seguinte, eu acho muito interessante. Ele diz que Jesus, na verdade, ele quer que a gente torne visível tudo aquilo que vai trazer glória para Deus. Tudo aquilo que é feito realmente para a glória de Deus deve ser visível. Mas tudo aquilo que nós observarmos que estamos fazendo para a nossa própria glória, devemos tornar isso invisível. Então, se eu for praticar os meus atos religiosos e a minha motivação for a minha própria glória, eu devo fazer isso de modo que ninguém veja. Que ninguém veja. Eu devo esconder isso. Devo continuar praticando, mas devo esconder, porque a intenção do meu coração é a minha própria glória. E não pense que quando a gente faz isso buscando o aplauso das pessoas, a gente está interessado nas pessoas. Não, a gente está interessado na gente mesmo. Autopromoção, honra, glória. A gente está focado em nós mesmos. Esse é o grande problema. O grande problema, o nosso grande inimigo é sempre o nosso coração corrupto, é sempre o nosso coração perverso, que distorce e corrompe as coisas mais santas de Deus. O nosso coração é capaz de perverter a coisa mais bela da nossa religião, que é o fato de estarmos de joelhos e prostrados diante do Deus Todo-Poderoso. O nosso coração é capaz de corromper isso e chamar a atenção para nós mesmos neste momento. No mais excelente exercício da devoção cristã, o coração pecaminoso se mostra corrompido. E Jesus está nos advertindo: cuidado, cuidado com isso, cuidado. Tenham cuidado de não fazer isso, de não praticar a vossa justiça com o fim de ser visto pelos homens. Mas implicitamente, assim, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Vamos fazer para agradar a Deus, para de alguma forma Deus ser reconhecido e ser honrado. Essa tem que ser a intenção do nosso coração. Esse é o ensino de Jesus.
Faça tudo para a glória de Deus. Pratiquemos para a glória de Deus. Mas nós dissemos logo no início que Jesus nos faz aqui uma advertência geral em forma de princípio. Mas Jesus também faz outra coisa. Jesus nos adverte sobre a consequência da desobediência desse princípio geral. E Jesus dizia: olha, de outro modo, ou se vocês fizerem assim, ou seja, se vocês desobedecerem essa advertência que eu estou dando, se vocês praticarem contrário ao que eu estou ensinando, se vocês desobedecerem isso aqui, tomem cuidado, porque de maneira nenhuma vocês receberão recompensa de vosso Pai Celestial. Jesus nos adverte para a consequência da prática da religiosidade ou da justiça religiosa autocentrada. Qual é a advertência dele? Cuidado, porque se você fizer isso, você não recebe nenhuma recompensa do Pai. Portanto, observe uma coisa: para o Senhor Jesus, essa questão da recompensa pelos atos corretos que nós fazemos aos olhos de Deus, com a motivação correta. Para Jesus, a recompensa pelos atos corretos, com a motivação correta, para Ele a recompensa por isso é importante. Muitos de nós têm resistência a esse conceito de recompensa pela parte de Deus, ou recompensa da parte. Muitos de nós temos esse tipo de preconceito. Alguns dizem: mas se nós formos praticar os nossos atos de piedade com o objetivo de ser reconhecido e visto por Deus, a gente trocou uma motivação egoísta por outra. Alguns acham que é assim. E por quê? Que muitas pessoas pensam que nós não devemos ter nenhuma intenção de receber da parte de Deus recompensa. Porque ser visto por Deus é ser reconhecido por Deus naquilo que está fazendo. Ser visto por Deus é, além de receber reconhecimento, receber recompensa de Deus pelos atos. Então, se nós fazemos para a glória de Deus, haverá recompensa. A doutrina do galardão é uma doutrina bíblica. O que não é bíblico é a distorção da doutrina do galardão. E o que seria a distorção da doutrina do galardão? Então eu vou praticar a minha justiça religiosa, eu vou ser generoso com os irmãos necessitados, eu vou ajudar o necessitado, e eu estou fazendo isso para Deus, mas eu vou fazer porque eu quero receber de Deus recompensa financeira. Se eu fizer esse ato, ser generoso para receber recompensa financeira, então eu serei um mercenário. Eu serei um mercenário. Porque a minha intenção ao doar para o pobre é receber dinheiro da parte de Deus. Eu dou dinheiro, recebo dinheiro. E infelizmente é esse tipo de recompensa que é pregado na maioria das igrejas hoje. Dê dinheiro que você vai receber dinheiro. Mas não é isso que Jesus está ensinando. A recompensa pela generosidade não é retorno financeiro. Se fizermos isso com essa intenção, estamos sendo mercenários. Mas o fato de ter tipo de recompensa errada não significa que não há um tipo de recompensa correta. Há tipos de recompensa errada. Exemplo:
Uma pessoa que ama outra pessoa, ou que é amada por outra pessoa, melhor dizendo, e se casa com essa pessoa por causa do dinheiro dela, essa pessoa é uma mercenária, mesmo casando, porque o dinheiro nunca é a recompensa do amor. Agora, uma pessoa que é amada por uma mulher que é amada por um homem, e de tão amada que é, resolve casar com ele por causa desse amor, ela não é mercenária. Por quê? Porque o casamento é a recompensa natural do amor entre um homem e uma mulher. Então, esse tipo de recompensa, qual é a recompensa do amor? Do amor entre um homem e uma mulher? O casamento, a união entre os dois é a recompensa. Agora, se a recompensa do amor da outra pessoa for o interesse que a mulher tem pelo seu dinheiro, essa mulher é uma mercenária. Um tipo de recompensa correta, outro tipo de recompensa errada. O fato de existir recompensas erradas não significa que a doutrina dos galardões e das recompensas não seja um ensinamento bíblico, não seja um ensinamento correto. E é, na verdade, um ensinamento do próprio Senhor Jesus. Foi Ele que disse que se nós fizermos a nossa prática de justiça, mesmo que ela seja correta, com uma motivação errada, nós não vamos receber recompensa. O que está implícito, que se nós fizermos ela de forma correta, com a motivação correta, nós vamos receber. E mais na frente no ensino ele deixa isso claro. Ora, pratica a sua piedade, o seu jejum em secreto, que Deus vai te recompensar. Deus vem em secreto, Ele vai te recompensar. Ajude o pobre da esmola, faça isso sem querer ser visto pelos outros, que Deus vai te recompensar. Agora a pergunta é, qual é a recompensa? A recompensa não é necessariamente alguma coisa, não é sempre alguma coisa que é adicionada como prêmio por aquilo que fazemos. A recompensa ideal é a recompensa que seja a consumação daquilo que estamos fazendo. Exemplo, um estudante dedicado, muito dedicado, qual deve ser a sua recompensa? A sua recompensa não deve ser um troféu, não deve ser uma placa de aluno número 1. Isso não deveria ser a recompensa do estudante. Um estudante dedicado, qual é a recompensa que ele deve esperar? Uma bolsa de estudo para continuar os seus estudos. Isso é a consumação da sua prática. Aplicando isso, que é uma ideia de C.S. Lewis a respeito das recompensas, ao ensino de Jesus, isso significa dizer que quando nós praticamos a nossa justiça de piedade para a glória de Deus, Deus nos recompensa. Quando nós oramos para a glória de Deus, recebemos recompensa da parte de Deus. E há os textos das Escrituras que são claros sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é recompensador e galardoador daquele que o busca. E qual é a recompensa pela oração feita pela motivação correta? A recompensa é a própria intimidade com Deus. A recompensa da oração é, em primeiro lugar, a intimidade com Deus. Quanto mais eu pratico esse ato, quanto
Quanto mais nós praticamos esse ato, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós desfrutamos da comunhão pessoal e íntima com Deus. Que recompensa maior que podemos ter na oração. Agora, se fizermos isso com o objetivo de ser visto por os outros, não teremos essa recompensa. Qual é a recompensa da oração feita pela motivação correta? Um coração mais submisso e mais dependente de Deus. Portanto, uma vida, um coração mais transformado à semelhança de Cristo. Isso é recompensa. E é com isso que Deus está interessado, em utilizar os atos de piedade para nos aproximar mais dEle. É isso que Deus está interessado, utilizar os atos de piedade, além de nos aproximar mais dEle, utilizar esses atos para nos transformar mais e mais à imagem, à semelhança de seu Filho. Não é à toa que nós estudamos nos grupos que oração é um dos instrumentos da graça. Não estudamos, não estudamos, jejum é um instrumento de graça. Não devemos fazer para ser visto pelos outros, como ele é piedoso e jejuma, mas devemos fazer para mortificar o nosso próprio coração. E quanto mais nós matarmos a nós mesmos e o nosso coração pecaminoso, as nossas vontades pecaminosas, quanto mais nós renunciarmos, mais parecido com Jesus nós seremos. Porque quem mais do que Ele renunciou coisas nessa vida? Então os atos de piedade, a recompensa é a transformação da nossa vida à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a recompensa. Os nossos atos de trabalho, de serviço cristão, diz que terão uma coroa de glória. O que é essa coroa de glória? É uma honra, mas o que seria essa honra? Para que honra maior do que ser alguém ressuscitado e transformado à semelhança de Jesus? Eu gosto também da ideia de C.S. Lewis de que há níveis de glória no céu. Tem que pessoas que vão receber glória, ou seja, um brilho, uma semelhança a Jesus maior do que outras no céu. Todos seremos semelhantes a Cristo, mas uns terão um resplendor maior do que os outros, porque serão mais parecidos com Jesus. Há graus de glória. E para que recompensa maior do que isso? Do que estar mais próximo de Deus e ser muito mais parecido com Jesus em sua glória. Para que recompensa maior do que essa? A recompensa não são coisas que são necessariamente adicionadas como prêmios em nossa vida. A recompensa é a consumação daquilo que os atos de piedade se propõem. Os atos de piedade se propõem a ser instrumentos de transformação da nossa vida. Os atos de piedade se propõem a nos levar para mais próximo de Deus e renunciarmos mais a nós mesmos. Então a recompensa é isso. Mas a recompensa também pode ser simplesmente a alegria de ver o outro aliviado em sua aflição. A alegria de ver o outro contente porque foi atendido em sua necessidade. Pode ser isso. Eu me lembro que eu estava uma vez num restaurante, já estou encerrando, e um garoto chegou e disse assim: tio, compra de mim. Chegou com uma pá, compra, é R$10. E eu disse:
olha, agora eu não posso, porque eu só tenho uma nota aqui para me pagar o almoço. Mas faz o seguinte, fica aí por perto, que quando eu terminar que ele me der o troco, eu te dou uma ajuda. Eu não quero comprar não, mas eu vou te dar uma ajuda. Aí aquele menino ficou por ali e depois veio. Aí quando ele veio, o negócio que ele estava vendendo era R$10. Eu peguei, tinha um troco de R$9 e eu dei para ele. Quando aquele menino pegou aquele dinheiro, ele fez assim, e saiu correndo, pulando de alegria. Mas a alegria maior foi minha, de ver a expressão de alegria daquele garoto, por ser ajudado em sua necessidade. Puxa, isso é recompensa da parte de Deus. A gente não precisa de aplauso humano. Isso é recompensa da parte de Deus. A alegria de ter feito o que agrada a Deus, e a alegria de ver a alegria daquele que foi ajudado. Existe recompensa. Não vamos ficar pensando, esse negócio de recompensa não é do Evangelho. Mas vamos pensar que há um tipo de recompensa correta. Essa é a advertência de Jesus. Para ele, essa questão da recompensa é importante. A recompensa certa é importante. E vamos nos livrar dessa ideia de toma lá da cá. Dessa ideia de barganha com Deus. Não, recompensa não tem a ver com barganha com Deus. Não. A recompensa pelos nossos atos de piedade são a nossa aproximação de Deus e a transformação que esses atos vão produzir na nossa vida. E essa recompensa a gente deve esperar da parte de Deus. Ele disse que vai nos dar essa recompensa. Se as nossas motivações são erradas em relação às recompensas, se as nossas motivações são erradas em relação à prática dos nossos atos de piedade, vamos nos arrepender. Discípulos são pessoas que se arrependem. Se identificamos em nosso coração algo contrário ao que Jesus ensinou, se estamos sendo incorridos na prática contra a qual Jesus advertiu que não praticássemos, vamos corrigir o nosso coração. Não vamos deixar de fazer a prática, vamos corrigir o nosso coração. E vamos fazer, esperando receber as recompensas que Deus deixa claro em sua palavra que nos dará. Não aquelas que nós achamos que deveríamos, ou aquelas que falsos ensinos tentam nos oferecer. Não, esse tipo de recompensa eu não quero. Se eu contribuir financeiramente e Deus me abençoar financeiramente, amém. Se não, não tem problema. Eu farei o que é certo pela motivação certa. Oremos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a ser praticante dessa justiça, dos atos de piedade, dos atos de religiosidade correta aos teus olhos. Senhor, dá-nos graça para sermos praticantes com a motivação correta. Corrige as motivações do nosso coração. E ajuda-nos a crer que o Senhor tem também recompensas elevadas, não as nossas recompensas mesquinhas, as nossas recompensas tão pequenas que esperamos, mas que o Senhor tem recompensas muito mais elevadas. Ajuda-nos a desejar essas recompensas como consequência dos nossos atos. Que elas nos incentivem
a fazer o que é correto para a tua glória. Porque essas recompensas também resultarão na tua própria glória. Abençoa-nos, Senhor. Que sejamos praticantes dessas coisas. Eu sei que em nosso tempo, muitos sequer têm praticado essas coisas. Conduz-nos, Senhor, como povo teu ao arrependimento, de volta a essas práticas corretas, pelas motivações corretas, no nome de Jesus. Amém.